A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, neste dia, sexta-feira, muito, muito fria, né? A gente está reunindo aqui para louvar e adorar o nosso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que diante desse frio, todo mundo quer ficar debaixo de algo quentinho, né? Mas quero agradecer ao Senhor por mais uma vez e mais uma oportunidade de estar neste culto de ensino falando sobre as parábolas. Amém? Eu queria agradecer a Deus em primeiro plano e pedir ao Senhor que o Senhor me conduza diante da meditação desta noite e que aqueles que estiverem ouvindo, aqueles que estiverem diante da live, possam estar sendo abençoados com mais essa meditação. Vamos orar, irmãos? Ó Deus bendito, amado Senhor, Tu és maravilhoso, tu tem feito maravilhas, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu carinho e obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais um dia de vida, Senhor. Mais uma sexta-feira, final de semana, que nós possamos estar conduzindo dia a dia, Senhor, dia a dia, mais e mais, diante da sua obra, Pai. Nós queremos agradecer as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito bom estar aqui com os irmãos. Vamos às parábolas, né? As parábolas, elas... O que seriam as parábolas? As parábolas são narrativas curtas mediante o emprego da linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo por isso erroneamente confundida como uma fábula. Depois nós temos aqui uma referência em Mateus 13, 34, 35, que diz: todas essas coisas falou Jesus a multidões por parábolas. Sem parábolas nada lhe falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde, o, desde, desde a fundação do mundo. Amém? Essa é uma definição de parábola. Irmãos, vamos já diretamente à nossa parábola, que se encontra em Mateus 5, 25. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, 25. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele e a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado pela prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma, nenhum sairá dali enquanto não pagares o último ceitil, ok? Vamos na outra versão, perdão, da prisão, e eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Irmãos, essa parábola aqui, ela vem falando da questão de, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que faz referência a uma questão de dívida, né? Diz assim, eu vou ler o versículo todo e para a gente poder entender melhor.
Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhe digo de que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão, rasca, será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco, ocorre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se vocês estiverem apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Essa parábola exclusivamente está dizendo sobre uma questão de uma dívida, de algo que você está cometendo, que você cometeu errado, que você tem necessidade de ter um conserto com o seu irmão. E a parábola aqui está dizendo que esse conserto era um conserto em relação ao tribunal. Deus, antes da parábola, no versículo anterior da parábola, diz algo muito importante, porque não adianta você estar com Deus, ofertar a Deus, estar na presença de Deus, achando que está tudo mil maravilhas. Se você tiver algo contra o seu irmão, você não estará fazendo uma ação correta. Você não estará fazendo uma ação que, na verdade, você teria que fazer antes de você dar a sua oferta. Então entendam, irmãos, que aqui quando fala que vai ser levado ao tribunal, isso é um julgamento do próprio Senhor, ok? Está dizendo, olha, você cometeu um pecado, cometeu algo contra o seu irmão, você vai e conserta com seu irmão, para depois você fazer uma oferta ao Senhor, para depois você se ofertar. Então não resolve nada se você na sua vida entrega na mão do Senhor e eis-me aqui, Senhor, realiza, Senhor, a sua obra em mim, mas a sua vida está com problemas, você tem problema com alguém. Então a palavra é clara. Se você não fizer isso, você pode estar entrando diante de um tribunal. Ou seja, o tribunal é o julgamento. É o julgamento do que você está fazendo, né? Então, eu entendo que se você estiver em falta, você aproveita a oportunidade enquanto você está com o seu irmão próximo. Muitas das vezes a gente vê em situações onde a pessoa não liberou o perdão durante a vida. E aquela pessoa que ele estava para liberar o perdão, a pessoa morreu. A pessoa estaria em falta com alguém e esse alguém morreu. Como é que você vai reconciliar com alguém que já está morto? Já é muito difícil. Então você acaba tendo uma condenação que você poderia ter uma oportunidade para poder fazer a reconciliação e não o fez. Então, é uma parábola bem curta, especificando que se você tiver algum problema, acontece bem isso. As pessoas estão ofertando a Deus, estão se entregando a Deus, seja em dinheiro, seja em ações, e não têm um conserto com outras pessoas. É isso que Deus está falando. Então você deixa a sua oferta ali, vai lá, se reconcilia com o seu irmão. Como você reconcilia com o seu irmão? Através da liberação do perdão, através até mesmo de acertar uma dívida que você tem por ele. Ok? Com esse seu irmão. Para que você não entre em juízo. É bem isso essa parábola. É uma parábola curta, mas tem um grande significado, que é onde você tem que realizar obras para Deus e não ficar com alguém devendo algo para alguém. Amém? Então são parábolas curtas, né? Hoje nós temos várias parábolas aqui
Esta foi a parábola do adversário. Agora nós temos a parábola do médico, ok? Nós temos a parábola do médico. O médico, ele se encontra em Mateus 9, de 12 e 13. Mateus 9, 12. Mateus 9, 12 e 13. Espera aí. Aqui, Mateus 9, 12 e 13. Então diz assim a parábola. Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vou chamar justos, mas pecadores. Ok? Aqui nós temos um fator muito importante, tá? Nós temos essa parábola aqui, nós temos em outros momentos da palavra. Nós temos aqui em Mateus, nós temos em Marcos e nós temos em Lucas também. Olha como é interessante que antes aqui, ó, um pouquinho antes, a palavra diz assim: E vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicano e pecadores? Ok? Aí vem a parábola, né? Aí Deus está dizendo sobre a questão da necessidade de curar os doentes e não os sãos. Interessante isso, quando a gente faz uma comparação, nós fazemos uma comparação, por exemplo, quando a palavra diz em Mateus que Mateus é para os judeus, ok? Nós ouvimos falar, nós lemos como fariseus. Já quando nós estamos em Marcos, Marcos fala os escribas, ele não fala os fariseus. E em Lucas 11, 17 e 22, fala de alguns. Então ele não classifica. Essa questão da diferença entre os evangelhos sinóticos, né, os evangelhos que são praticamente iguais, é a percepção de cada autor. Um autor, ele queria enfatizar, por exemplo, no caso de Mateus, dos fariseus, ok? Já Marcos fala dos escribas, né? Então, essa é uma situação interessante. Lá em Lucas também, vamos ver depois a referência em relação aos capítulos que falam subsequente, em Marcos e 23. Marcos está falando algo que Jesus se indignou com a acusação. Ele fica indigno por chamarem ele, entendeu? Porque o vosso mestre come com publicanos e pecadores. Então, na verdade, irmãos, Jesus ele coloca a condição que ele não pode, de hipótese alguma. Peraí, irmãos, tem algo aqui que me fugiu das condições aqui. Peraí. Mateus 12, 11 e Mateus 12. Então, o que acontece nessa parábola, irmãos? Essa parábola, Jesus está fazendo mostrar que ele não vem para os sãos. Ele não vem para as pessoas sãos. Ele vem para aqueles que estão necessitando dele. Ok? Os sãos já são dele. Então, como é que a gente podia classificar isso, né? Nós, como cristãos, nós já somos cristãos. Então, nós não precisamos de domingal. Nós precisamos da base do evangelho. Nós não precisamos ser apresentado a nós as boas novas, mas aqueles que não têm. Então, aqueles que não têm... Perdão, irmão.
Aqueles que não têm as boas novas são esses os doentes. Então ele teria que visitar, ele teria que comer com os doentes e não com os sãos. Ok? Então é uma parábola curta, de grande importância também, que nos revela claramente que a missão de Cristo, né? A missão, ele veio realmente para os doentes. E ele claramente iria estar no meio, iria estar buscando aqueles que são doentes, que seriam esses pecadores, né? Os publicanos, pecadores, como no caso dos fariseus dizem aqui. Amém? Agora, irmãos, nós vamos para a outra parábola, ok? Que se encontra. Então, esse é o médico, né? A parábola dos médicos. A ovelha na cova, ok? A ovelha na cova se encontra em Mateus 11:12. Vamos ver se eu não tive nenhum problema aqui. Só um segundinho. Mateus 11:12. Perdão, Mateus 12. Estou vendo que eu não estou conseguindo achar aqui. Diz assim essa parábola. E ele lhe respondeu, Jesus Cristo, né? Faz uma pergunta. É permitido. Vamos ler um versículo antes, né? Não, vamos ler alguns capítulos aqui. Naquela ocasião, passou pelas lavouras de cereal do sábado. Seus discípulos estavam com fome e comeram, começaram a colher espiga para comê-la. E os fariseus, vendo aquilo, lhes disseram: Olha, seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E aí ele entra com a parábola depois, que essa indignação, né? E ele fala sobre, vocês não leram o que fez Davi, né? Que a ação que Davi comeu, né? Quando seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu o pão da presença. Já ele fala também aqui, ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanaram esse dia? Vocês não leram isso? E aí ele vem com a parábola. E ele vem com a parábola. Ele respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então disse Jesus, vamos complementar ao homem: estenda sua mão. E ele respondeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre com que Cristo poderia, como poderiam matar a Cristo, ok? Então isso daqui é em Mateus, ok? Vejam, irmãos, a situação era a seguinte: dentro dessa parábola nós encontramos que ele fala sobre uma ovelha que caiu num buraco, uma ovelha que está machucada no sábado. Ela teve uma queda, né? E essa ovelha, você não vai tirá-la, não vai pegar a ovelha dali, né? Porque é questão do sábado, ok? Então ele relata claramente aqui que você tem que recolher, portanto, né? Diz assim, portanto, é permitido fazer o bem no sábado, ok? Ele não está falando sobre a questão aqui
diretamente a questão aqui com relação a Davi e com relação aos sacerdotes, como ele está falando sobre ler. Ele está fazendo a relação de que eles comeram porque estavam com fome. Então, não havia exatamente uma questão de que desobedeceriam a Deus ou então estariam escandalizando porque estavam com fome e precisavam comer. Mais vale o homem, né, do que uma ovelha. O que acontece? Que mais vale essas pessoas que fizeram isso do que uma ovelha que está machucada, que caiu. Então Jesus, ele aproveita, depois de falar essa parábola, ele aproveita e realiza uma cura. Realiza uma cura. E aí, claro e evidente, ele estava sempre perseguido, ele estava sempre junto com, com os fariseus, com publicanos, com, com toda esse pessoal que muitas vezes criticavam, não compreendendo as ações de Cristo. Essa foi a questão de estar ocorrendo dentro dessa parábola. E aí começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. A indignação era tão grande, irmãos, que eles procuraram alguma situação, pensar em alguma maneira de matar a Cristo por causa dessa ação de Cristo no sábado. Então é um problema muito sério. Amém? Agora vamos para mais uma parábola. Hoje nós vamos falar de várias parábolas, né? Aí nós encontramos uma parábola, mas essa parábola ela se encontra, só um segundinho, em Mateus 12, 25, 29. Mateus 12, 25, 29. Então vamos lá. Mateus 12. Mateus 2, 12, 25 a 29. Acusação contra Cristo, né? Alguns dizem que é o homem forte, né? A palavra diz assim, 25. Jesus, conhecendo os pensamentos, ok? No caso aqui seriam os fariseus, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida entre si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo, como está como esta, perdão, como esta subsistirá no seu reino, e se expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino do céu. Deixa eu confirmar aqui, irmãos. Deixa eu confirmar aqui uma coisa muito importante. Espera aí. Eu fiz aqui Mateus 3, Marcos 3:20. Vamos dar uma olhada aqui em Marcos 3:20. Marcos 3:20. Porque essa Marcos também tem, e eu devo ter feito. Um segundinho, por favor. Aqui a parábola de Marcos, né? É...
Tá. Bom, aí, irmãos, veja bem, essa acusação aqui, Março 3, 20 a 30, né? Espera aí, eu vou ter que procurar novamente aqui, porque eu fiz uma anotação, irmãos, e, e ela está diante disso, aqui. É. Essa parábola aqui, irmãos, ela está dizendo uma acusação contra Jesus, né? Então, essa acusação de contra Jesus é o quê? Como Jesus estava curando. Jesus estava curando. E eu vou ler novamente aqui, irmãos, para que a gente, em Marcos, eu encontre mais claro essa observação. Entendam, irmãos, que quando você. Aqui nós temos. Aqui nós temos referência de Mateus 12, 22, 32 e, e Lucas 11, 14 e 23. Quando você estuda uma parábola, você tem que ler as três referências, ok? Algumas Bíblias, né, na maioria delas, elas têm abaixo dessa informação sobre a parábola, você vê outras referências. E quando você está estudando, você tem que olhar essa aqui. Eu encontrei a de Marcos e preferi fazer um destaque sobre Marcos. E acabei lendo em Mateus, ok? Acabei lendo em Mateus. Mas vamos ler então, irmãos, Marcos novamente. Diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que eles e os seus discípulos não conseguiam nem comer. E quando os seus discípulos ouviram isso, saíram para prender, porque dizia: está fora de si. Espera aí. Tá. E quando os seus, os seus e quando os seus ouviram isso, saíram para prender, porque dizia: está fora de si. E o escriba que tinha descido de Jerusalém dizia: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chegou a si mesmo, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se sua casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes de ter fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em uma casa sem primeiro não maniatar, né, o valente, ou seja, amarrar o valente. Então rouba a sua casa. Essa é a parábola, né? Não, na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer que, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque dizem: tem espírito imundo. Porque qual é a finalidade que eu preparei, irmãos? Qual é a finalidade que eu preparei aqui especificamente em relação a esse versículo de Mateus? Porque o versículo de Mateus é a única parte que está aqui que fala sobre o pecado sem perdão, ok? O pecado sobre o Espírito Santo. E eu queria comentar com os irmãos sobre essa situação aí. Mas vamos lá em relação a essa parábola aí. É o seguinte, irmãos. Jesus Cristo, nesse momento, ele se indignou pelo que falavam que ele tinha demônio, que ele estava expulsando em nome de demônio. Né? Ele mostrou que isto era um absurdo que estavam dizendo. Não pode um demônio expulsar outro demônio inferior. Se é que ele
ele não pode ser um demônio que tem um demônio inferior. Isso não é possível. Como pode Satanás realizar tal ação? É contrário à situação do reino do demônio, reino de Satanás, né? Um reino não pode subsistir com tal divisão. Seria como uma guerra civil dividir o reino. É mais ou menos quando você tem um país e o país começa a ficar dividido. Esse país pode estar sendo governado corretamente? Não há. Aliás, essas situações de civil pode até ter golpe. Então, não pode o Satanás permitir que esse tipo de situação ocorra. É isso que ele estava querendo dizer. Então, não há reino. Então, o Satanás, ele cuida do seu reino. Então, se ele estava expulsando em nome de Satanás, como é que Satanás poderia estar fazendo bem? Não tem sentido, ok? Então, como é que vai fazer o bem através de Satanás? O que poderia, o que ajudaria a Cristo nessa parte? Compreendeu? Então, não há sentido nisso daí. E aí vemos aqui um desacordo de propósitos. De propósito. Então, Jesus ficou realmente irado, não gostou dessa situação, porque ele fazia o bem. Ok? Então, é isso que é importante. Satanás, ele tem a sua natureza fixa, sua escolha fixa. Ele não vai fazer o bem para alguém, entendeu? Porque não é da natureza dele. Não é da natureza dele. Ok? No 27, lá na parábola, primeiro, veja bem, se você é incoerente um ladrão ir assaltar uma casa antes depois ele vai prender o dono da casa? Não, ele prenderia, é fora de lógica isso, né? Você assaltar e depois prender o dono da casa. Não, você teria que prender o dono da casa, depois você vai assaltar. Então já começa uma incoerência de lógica, como falam que Cristo ele fazia as coisas em nome de Satanás. Entendeu? Então é algo muito importante. Então nós vemos que acontece essa situação, irmãos, porque realmente eles não achavam que Cristo, não queriam dar valor a Cristo, em sim fazer-o como um derrotado, né? Como alguém do lado do mal, ok? E no 21 nós temos aqui um fator importante, no 28, tá? Da gente poder estar já encerrando aqui a nossa live. Diz assim no 28, né? Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e em toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Então vamos analisar o seguinte: quem é que pode cometer algum pecado contra o Espírito Santo? Porque diz assim, logo em seguida: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu, réu do eterno juízo. Porque porque diziam, tem espírito imundo. Em primeiro lugar, blasfêmias. O que seria blasfêmia? Blasfêmia é falar algo contra alguém. Eu vou blasfemar, eu vou falar algo errado para alguém, algo que a pessoa não merece, algo que a pessoa não é. Então, isso é blasfemar, falar de alguém. Então, vemos aqui nesse capítulo 28 que diz assim: ó, serão perdoados aos filhos dos homens em toda sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Significando o que, irmãos?
tudo que nós fazemos, ok? Tudo que nós fazemos, Deus coloca a sua misericórdia sobre nós. Nos dá a oportunidade de pedirmos perdão, de nos arrependermos. Então, o Filho de Deus, os filhos de Deus, os santos, por mais que façam qualquer coisa, porque o que acontece, irmãos? Acontece o seguinte, nós como seres humanos, nós somos carentes de muitas coisas, desejos, vontades, interesses, pedir a Deus prosperidade, pedir a Deus várias e várias coisas para Deus, certo? Queremos, temos as necessidades. E Deus sabe muito bem e conhece muito bem a nossa situação e pode dizer sim ou pode dizer não, ou pode dizer espere, ok? Deus, ele necessariamente, ele não vai te, se você tem fome, ele não vai te dar uma pedra, mas tampouco ele não vai te dar algo que pode te prejudicar. Essa é a função. Só que nós, muitos seres humanos, cristãos principalmente, entendeu? Às vezes não temos aquela temperança no fruto do Espírito. E não entendemos a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então, e o que isso pode provocar na nossa vida? Pode provocar, por causa de uma espera, você estar desagradado, você desagrada o que Deus está fazendo com você. Isso acontece. Ah, Deus não gosta de mim. Deus me abandonou. Deus está longe de mim. Eu não consigo. Deus não me ama. Não me ama porque não resolve meus problemas, não resolve a minha situação. Então você tem uma briga com Deus. Você fala sobre Deus, você tem um diálogo com Deus mais áspero. Você tem um diálogo com Deus mais quente, como se você teve um diálogo com o seu pai. Quando você quer alguma coisa, você fica fazendo manha, fazendo alguma coisa. E diante dessa ira, diante dessa raiva que você acaba às vezes não ter, porque você está numa condição que você não gostaria de estar, você pode falar contra o Espírito Santo. Pode falar contra o Espírito Santo. Mas aí você está fazendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Se você falar contra o Espírito Santo. E aqui, interessante que no versículo 29 diz: quem blasfemar contra o Espírito Santo, ok? Nunca obterá perdão. Não será o reino do eterno juízo, mas será réu do eterno juízo. Então significa o quê? Vai para a condenação, ok? Blasfemar pelo Espírito Santo vai uma condenação. Mas esse versículo ele não se torna um pouco para o cristão, irmãos, entenda, para o cristão. Não contradiz um pouco sobre a questão da misericórdia que Deus está falando no versículo 29? Então o que seria, qual seria o grau, a situação de você blasfemar contra Deus a ponto de você não ter perdão? E uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave. Porque se você, por exemplo, muitas vezes acontece na nossa vida, nós como cristão, nós temos que perceber que somos assim. A pessoa não merece, você fala aquilo da pessoa. Então o Espírito Santo não merece aquilo que você está falando dele. Mas você está discutindo, você está trazendo uma situação de contenda com o próprio Deus. Porque você está em luta contra você. Então, irmãos, a contenda, esse problema contra Deus, não pode ser, assim, não será, e será uma coisa muito absurda, para quem conhece a verdade. Para quem tem bastante fé, para quem tem bastante santidade. Eu não estou falando desses, irmãos. Eu não estou falando de pastores, de pregadores, mas eu estou falando daquele que muitas vezes não está preparado para entender a ação do Espírito Santo na sua vida.
E questiona. E começa a questionar, porque nós não somos iguais. Então, se pode falar, mas, pastor, isso é heresia. Não, não é. Não é heresia por quê? Porque as pessoas que têm pouca fé, as pessoas que têm pouca santidade, as pessoas que estão no migal, estão sujeitos a fazer coisas absurdas contra Deus, até contra Deus. Mas veja, o coração dessas pessoas, a mente da pessoa é uma coisa, mas o coração, Deus conhece. Deus sabe que aquela pessoa não quer falar aquilo. Deus sabe que a pessoa não quer agir daquele jeito, porque o próprio Senhor Jesus está dentro dela. Mas o intelecto, o culto racional, a situação que uma pessoa se encontra, pode levá-la a ter um conflito com Deus. E ele ele crendo em Deus, ele crendo no Espírito Santo, ele crendo em Jesus, ele sempre está sujeito a arrependimento, como aconteceu com o homem da cruz, até no último momento. Entenderam, meus irmãos, tá? Mas agora, qual seria essa grande blasfêmia? No meu modo de entender, irmãos, tá? Eu respeito muitas pessoas, tudo. Esse é um assunto muito polêmico, mas eu entendo dessa posição. Só não consegue ter o perdão de Deus quem não reconhece a Deus. Só não consegue ser perdoado quem não dá valor ao perdoado, tá? Ao perdão. Vamos analisar a condição, por exemplo, de um ateu. Nós temos dois tipos de ateus, irmãos. Nós temos o ateu, ele é ateu, por que ele é ateu? Eu não acredito em Deus. Mas ele não acredita em Deus porque ele teve um problema com Deus. Ele tem raiva de Deus. Ele não acha que Deus não faz as coisas certas. Que as coisas que acontecem na Bíblia não era para acontecer dessa maneira. Ele olha para fora e vê a situação do mundo e dá por que Deus permite que essas coisas aconteçam. Ele não tem as respostas. A verdade não chegou à sua porta, então, portanto, a verdade não pode libertá-lo, ok? Mas ele tem essa discussão com Deus, certo? De questão de morte, de questão de desigualdade, dessa questão de justiça, né? Injustiças que acontecem nesse mundo. Então, esse ateu, ele fala que ele não crê em Deus, ok? Mas às vezes ele até fala, graças a Deus aconteceu as coisas comigo, entendeu? Mas é uma pessoa que está cega, sem conhecimento, sem entendimento. E quem está sem entendimento faz bobagem. Então, tem esse tipo de ateu. Agora, o outro ateu, aquele que realmente não crê numa divindade, como Deus irá perdoá-lo? Porque nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, irmãos. E para que a gente possa estar na glória com o Senhor, precisamos nos arrepender como pecadores. E essa pessoa, esse ateu, que não reconhece a Deus, como Deus irá perdoá-lo? De tamanha blasfêmia contra Deus. Ok? Não crê no Espírito Santo, não crê em Jesus, não crê em Deus Pai, entendeu? Então, é uma situação que não tem como perdoar, é imperdoável. Não dá para você, se você não reconhece o Espírito Santo na sua vida, entendeu? Não tem como Deus te perdoar. Você não reconhece. Então é um pecado sem perdão. A partir do momento que Deus ele sonda os nossos corações, ele sonda a nossa mente também, e ele reconhece se aquilo que nós estamos fazendo é realmente aquilo que a gente quer. E na verdade, muitas vezes não é. Mas é muito difícil, eu particularmente digo, um cristão cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acho muito difícil. Eu não sei e nem imagino
o que poderia acontecer, ok? Talvez aquele que conheceu a graça, que estava na graça, que tudo, de repente ele se envolveu na lama, comeu o seu próprio vomito, pode até ser nessa situação, porque ele estava com Deus, agia com Deus e hoje não age. O seu coração é fechado perante a Deus. Se o seu coração for fechado perante a Deus, como Deus irá perdoá-lo, irmãos? Deus não perdoa um pecado se não for um pecado arrependido, irmão. O pecado em si, ele necessita de uma restauração, ele necessita de uma transformação. Deus não perdoa alguém simplesmente porque ele quer. Ele perdoa aquela pessoa que pediu o perdão, reconheceu o perdão. É diferente, ok? Então, vejam, irmãos, como é interessante essa situação. E aí, Deus fala aqui na sua palavra, logo em seguida, no 30, diz assim, porque diziam, tem espírito imundo. Então, provavelmente, esses ateus, né, vamos falar na questão dos ateus, né, estão com espírito imundo, estão demoniados, não têm consciência de que estão blasfemando contra Deus. Acaba não tendo consciência porque não acreditam nisso. Preferem a maldade, preferem as sombras, né, os demônios na sua vida, tá? Do que pensar que existe alguém que poderia mudar a situação deles. Eles não pensam, eles não estão nem aí com relação a isso. Por isso que a palavra diz, esse espírito imundo, estão endemoniados. Realmente eles não vão reconhecer a Deus, porque eles são endemoniados e são do demônio, são do reino do demônio. Eles são do reino do demônio. Então, nós entendemos claramente, irmãos, que Deus está falando assim, olha, nós temos os filhos de Abraão, ok? Temos os filhos de Abraão e temos os filhos do diabo. Essa é a grande verdade. Os filhos de Abraão, eu não, repetindo novamente, irmão, eu não imagino qual seria o grau de blasfêmia para não ser perdoado. Para não ser perdoado. Eu não imagino, irmão. Não imagino, porque eu defendo o reino. Eu defendo a planta, a casa que é o nosso coração, reinada por Cristo. E uma casa reinada por Cristo, não vai sair uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ou contra o próprio Deus. Ok? Não vai acontecer. Amém, irmãos? Então é por isso que eu escolhi o livro de Marcos, porque fala sobre esse assunto. Eu gostaria de transmitir, né, como eu estou fazendo agora, eu gostaria de transmitir para os irmãos a minha reflexão em relação à blasfêmia. E muitas vezes as pessoas falam algumas coisas contra o Espírito Santo, ok? Que você fala, nossa, vai ser julgado e vai ser condenado. Não, irmão, às vezes ela fala da boca para fora. Às vezes ela fala, mas na verdade ela não queria isso. Ela está indignada, ela está triste, ela não está dona de si, compreendeu? Então, Deus sendo grande e misericordioso, né? Ele revela o pecado e aí nós temos o arrependimento e a restauração. Amém, irmãos? Irmãos, são essas parábolas que a gente trouxe aqui esta noite. Eu não tenho como dizer, a não ser o pastor Irineu, né, que está presente, a minha esposa Nilza Tacano, né? Não sei quem mais está, porque ninguém mais se manifestou, ok? Mas eu queria agradecer a vocês pela, assim, a grande oportunidade que Deus nos proporcionou para que eu pudesse estar passando essas reflexões aos irmãos, ok? Espero que tenham gostado, que tenham aprendido algo, que no mínimo
no mínimo, que vocês possam dar um start em absorver as informações que estão dentro das parábolas, ok? Ler uma parábola e falar, será que essa parábola que eu estou lendo, ela está de acordo com aquilo que eu aprendi do pastor Jaime? É isso que é o grande X da questão. Você ter o seu próprio entendimento da palavra. Isso é maravilhoso e eu tenho certeza que Deus se alegra muito. Amém? Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, amado Pai, Senhor, mais uma vez queremos agradecer a sua presença, agradecer o seu amor, o seu carinho, a sua condução. Sei, Pai, que a gente, quando está na luta aqui, eu peço perdão, Senhor, que às vezes eu dou umas atrapalhadas aqui, mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor me perdoa, porque a gente está querendo fazer o máximo aqui, entendeu? Mas o Senhor nos conduz. Eu vejo que há uma evolução, há uma condução pela sua palavra, então, ok? Pelo seu amor e o seu carinho. Continue assim conosco. Eu te peço, Pai, que esteja abençoando os nossos irmãos da live, esteja, Senhor, dando toda sorte de bênção a cada um deles e aqueles que irão assistir futuramente a live também, Pai. Nós te agradecemos e tudo é para a honra e glória do seu nome. Amém. Ok, amados? Vamos agora, debaixo de uma cobertinha, agradecer a Deus, né, pelos momentos agradáveis. Bênção apostólica, que o grande amor do nosso Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida, na nossa vida, hoje e eternamente. E todos que que estão felizes possam dizer amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém. As palmas para Jesus. Até a próxima sexta.